a gente é a melhor universidade privada, né? A gente é uma excelente universidade aqui no Rio. E aí vou apresentar esse MBA, ele faz parte de um grupo de outros MBAs que a gente tem aqui dentro da Escola de Negócios. Aqui, né, na Escola de Negócios, é o Departamento de Administração da PUC, então a gente tem os cursos de graduação, mestrado, doutorado, a parte de educação executiva, que é essa parte voltada para as organizações mais diretamente, né, cursos de MBA, os lato sensu. A gente tem MBAs presenciais, MBAs online, e a gente tem os mestrados, o mestrado profissional também, né? Além do mestrado acadêmico, a gente tem o mestrado profissional. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação e depois a gente bate papo aí, tira dúvidas, que vocês quiserem saber, eu estou aqui para responder. Bem, pessoal, então a gente vai falar aí do MBA de Diversidade e Impacto Social. E a primeira coisa que eu acho interessante comentar, assim, né, a gente fez muitas pesquisas para fazer esse programa. Existem outros MBAs de diversidade, esse não é o primeiro MBA de diversidade, mas não existem MBAs em que você olha para a parte social como um todo, né? Normalmente você está olhando para a parte de diversidade, até tem outros MBAs que têm a parte de responsabilidade social. Então, essa parte você vai olhar para a diversidade em geral, quando a gente está falando da diversidade, ela se refere para dentro da organização, às vezes inclui também terceirizados, mas em geral funcionários. E a gente tem a parte de responsabilidade social, que é a parte que envolve a comunidade, no entorno da organização, que envolve fornecedores, clientes. Então, essa parte para fora da organização. Então, esse MBA, não existe outro, pelo menos até o momento, em que a gente tenha esse olhar para dentro da diversidade e olhar o quanto que a organização está impactando socialmente a comunidade, stakeholders, né? Então, aí apresentando, a gente colocou aqui um QR Code também, né? Que aí dá o acesso direto ao link do programa dentro do nosso site, para quem não viu ainda. E aí, apresentando essa figura, a gente achou que ajuda a entender um pouco melhor o MBA, a proposta do MBA. Então, ele tem basicamente, né, ele tem aí 6 áreas, né, 6 quadrados, aí, 6 pecinhas desse quebra-cabeça, mas a gente tem basicamente 2 tipos de transmissão desse conteúdo, 2 formas de aprendizagem, né? A parte cinza são as disciplinas, e elas se parecem mais com um curso que a gente está acostumado a fazer, né? Todas as aulas são ao vivo, né? A gente chama de síncronas, então elas acontecem ao mesmo tempo. Acontece como aqui, como a gente está fazendo aqui essa apresentação. Então, a gente tem as aulas, a gente tem os conteúdos das aulas, e a gente tem, as aulas vão ser gravadas, mas apenas no intuito da gente fazer uma reposição, né? Então, elas vão ficar disponíveis aí cerca de 2 semanas para que quem não pôde assistir aquela aula possa assistir, né? O objetivo, de forma nenhuma, é fazer o curso de forma assíncrona, né? Que é quando aquele conteúdo ele está gravado e a gente vai lá assistir, né? Então, esse curso não foi projetado para ser feito desse formato, ele foi feito para ser no formato de aulas ao vivo, então a gente pode interagir com a turma, conhecer as outras pessoas, os professores, né? E ter essa possibilidade de interação. Então, a gente tem esse módulo instrumental, que ele se parece mais com um MBA que a gente está acostumado a ver, né? Que são aulas expositivas, mas aí a gente tem estudos de casos, a gente tem exercícios, tem dinâmicas, tudo isso online, e a gente tem a parte que é coloridinha aqui, que são as trilhas que a gente chama de modo hands-on. Então, a gente fazer, né? Aí é que a gente vai aprender fazendo o que a gente viu nesses módulos aqui,
mais outros conteúdos, que aí eu vou apresentar para vocês. A gente vai juntar tudo aqui e vai aprender fazendo, né? Então, por isso que é bem mão na massa mesmo, e aí eu vou apresentar separado cada uma dessas partes aqui, né? Então, o módulo instrumental, que é essa primeira parte, ele se divide em 3 partes, que a gente está falando aí de desigualdade. A gente é um MBA que fala de diversidade, impacto social, é um MBA que a gente está falando muito sobre desigualdade social e como as organizações podem atuar reduzindo essa desigualdade. Então, a gente tem o primeiro, e não necessariamente você precisa acabar um desses módulos aí para você começar o outro, né? A gente normalmente tem aulas de dois módulos acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem o primeiro módulo, e assim, estou falando primeiro no sentido de didático aqui, né? De explicar inicialmente o primeiro, mas ele até vem primeiro, né? Ele vem, todas as disciplinas ele vem primeiro, ele vem sempre intercalada, aí ele vem intercalado às vezes com disciplinas daqui e às vezes com disciplinas daqui, mas primeiro acaba esse, de fato, e aí depois a gente vai ter os outros dois. O que a gente tem nesse primeiro módulo é entender de onde vem esse conceito de desigualdade, né? Por que a gente é um país que oscila aí entre 10ª e 12ª posição no PIB, né? Entre as maiores economias do mundo, e a gente é campeão de desigualdade. A gente aí também oscila entre o 8º lugar de desigualdade, né? A gente é um país extremamente desigual, o país mais desigual das Américas, de toda a América. A gente é campeão nisso. E por que a gente tem esse título, né? Muito indesejado, né? Então, a gente vai entender essa origem. Então, tem uma disciplina que vai falar sobre o que é desenvolvimento sustentável, né? Que é você avançar na sociedade, garantindo que as próximas gerações vão continuar aqui, né? Então, a gente está falando, quando a gente fala de ESG, né? Essa sigla que significa sustentabilidade para as organizações. A gente está falando da parte ambiental, que a gente não fala no curso, a gente fala apenas da parte social e da governança, né? A governança é como você garantir essa integridade, esses valores, como que você vai garantir esse conceito de sustentabilidade de forma que ele vai permear a organização inteira e ele vai continuar, né? E as gestões vão mudar, os gestores vão mudar, e você vai ter esse conteúdo sendo perpetuado dentro da organização. É a governança que garante essa integridade de você perpetuar esses conceitos aqui dentro da organização. Então, a gente olha governança e a gente olha o social. A gente não olha ambiental aqui nesse MBA. A gente tem um outro MBA que fala de ESG de uma forma geral, e aí ele fala sobre governança, sobre as questões ambientais e as questões sociais. Aqui a gente está se aprofundando nas questões sociais, né? Então, a gente vai falar sobre o capitalismo, as diversas fases do capitalismo, as origens, como ele se desenvolveu, as ondas do capitalismo. Até hoje em dia a gente fala de capitalismo de stakeholder, a gente fala de capitalismo consciente, outras modalidades de capitalismo, mas que o capitalismo ele pressupõe a acumulação de capital, e é aí que a gente começa a ter acentuadas questões de desigualdade, né? Ele é um forte acentuador disso. Eu fui no evento semana passada e eu conheci um número que eu trabalho bastante tempo com diversidade, mas esse número eu não conhecia, né? Falando que é um indicador de 2018, certamente ele está um pouco desatualizado, mas ele dá uma ideia assim, bem chocante, né? Que 6 pessoas, 6 homens, e não por acaso, homens brancos, né? Eles concentram apenas 6 pessoas, eles concentram a riqueza de metade, né, de cerca de 110 milhões de pessoas, né? Então a gente tem metade da riqueza concentrada na população brasileira. A gente tem 6 pessoas que concentram essa riqueza, né?
Então, apenas seis, né? É um número bastante impactante, assim, né? Então, porque o capitalismo pressupõe que você acumule riquezas, né? E aí algumas teorias vão falar que você vai acumular até o momento em que você vai distribuir, mas é difícil, né? Você abrir mão e fazer essa distribuição. E aí a gente tem uma outra questão que nos trouxe até esse momento, que a gente vai falar aqui sobre a questão colonial, né? Somos um país colonizado. A gente está falando, o MBA ele vai falar Brasil, né? A gente vai ver questões que são globais, mas a gente está priorizando as questões aqui do nosso país. Então a gente vai falar de raça, né? A questão da escravização, da questão dos indígenas, dos povos tradicionais. Então, como é que isso se veio vindo até agora ao ponto da gente ter dado, talvez, mais benefícios ou melhores condições para pessoas que vieram de fora também do país, do que as pessoas que estavam aqui ou que vieram escravizadas, né? E a gente vai falar também aqui sobre os conceitos de ESG, de governança e de alianças estratégicas, porque a gente acha que para o social é importante a gente trabalhar as questões de aliança estratégica. E aí a gente tem aqui as disciplinas que são diversidade e impacto social, são as disciplinas que são o core, né, do curso. Então a gente vai falar sobre grupos minorizados, e aqui negros, mulheres, né, e pessoas de classe social baixa. Então a gente está falando de classe, raça e gênero, que são a maioria, mas que são minoria em posições de liderança, em posições de decisão, por isso que a gente chama de minorizado. A gente vai falar de minorias, né, que é as pessoas com deficiência, LGBT, QIA+, e as questões de etarismo a gente também vai abordar aqui, né? A gente fala sobre indicadores sociais, como construir indicadores, como fazer e demonstrar relatórios de sustentabilidade, o que a organização está fazendo, gestão estratégica da diversidade. Então, como é que a gente constrói isso dentro da organização, um programa de diversidade, como é que a gente aperfeiçoa esse programa de diversidade, e a gente fala sobre cultura organizacional inclusiva, como a gente criar esse ambiente que, de fato, as pessoas se sintam incluídas. E aí a gente tem aqui as disciplinas, que é o para fora da organização, que a gente vai falar sobre a gestão de impactos sociais aí na cadeia de fornecedores, consumidores, da comunidade. Então, como você gerar impacto social para fora da organização. A gente vai falar de saúde, bem-estar e segurança psicológica, comunicação inclusiva e reputação, né? Tem uma disciplina que fala sobre comunicação. E a gente tem uma outra grupo de disciplinas que também está nesse módulo instrumental, que a gente fala sobre mindfulness e escolhas conscientes, porque a gente vive numa sociedade desigual, né? Se a gente agir de uma mesma forma, se a gente agir como a gente está acostumado a agir, a gente perpetua essa desigualdade. Então, a gente precisa estar muito consciente para fazer escolhas diferentes da que a gente normalmente faz, e que acabam perpetuando essa desigualdade, né? Então, a gente vai passar a olhar e falar, ué, gente, mas cadê as pessoas de classe baixa daqui, onde vieram, onde estão, né? Cadê as pessoas negras desse ambiente? Cadê as pessoas com deficiência? Por que as pessoas com deficiência estão sempre, né? Até entram dentro da organização, mas é muito comum você ter uma pessoa com deficiência, às vezes como assessorista do elevador, e você às vezes passa 30 anos naquela organização e aquela pessoa continua como assessorista. Por quê? Né? Que essa pessoa não sobe, não tem uma carreira. Então a gente precisa pensar diferente, né? Aprender a pensar diferente para fazer transformação social, para causar impacto social. A gente tem uma disciplina de comunicação não violenta e transformação social. A comunicação não violenta ela é muitas vezes vista como uma forma de falar fofo, né? Da gente ser legal e falar baixinho, mas que não tem nada disso, né? A comunicação não violenta ela fala sobre opressão, sobre dinâmicas de poder e privilégio, e aí a gente vai olhar para essas dinâmicas aí da comunicação não violenta, dessas dinâmicas de relacionamento, que a comunicação ela tangibiliza os nossos relacionamentos, né? A forma como a gente consegue se relacionar é através da comunicação. Então, a comunicação ela perpetua essa desigualdade, e a comunicação não violenta ela vai falar sobre isso, né?
E a gente tem um outro módulo de direitos humanos e legislação, então tem diversas legislações que falam da parte social. A parte ambiental, ela tem muito mais regulação, muito mais legislação, mas a gente acompanha agora uma tendência cada vez maior de você ter mais legislação. Já existe legislação agora para empresas de capital aberto, que precisam ter diversidade. A gente vê instituições grandes que já estão criando normas para seus fornecedores. Então, a legislação, já tem legislação para conselho de administração, para você ter mais diversidade e você ter obrigações legais que as empresas precisam fazer no social, né? Mas a gente tem menos regulamentação, muito menos do que no ambiental, mas há uma tendência para a gente ir crescendo. Então, a gente vai falar também a gente vai falar sobre as legislações que já existem, né? De racismo, de preconceito, de discriminação, para pessoas com deficiência. Então, existe uma série de legislações e legislações aplicadas ao universo do trabalho. E cada vez mais as organizações vão precisar cumprir essas legislações também para o social. E aí a parte do módulo de hands-on, que é o grande diferencial do curso, né? Fora, lógico, os conteúdos, mas a gente tem aqui, são 3 trilhas, né? De projetos de impacto social e mentoria, de comunicação não violenta aplicada e networking, que vocês vão fazer, né? Os alunos vão fazer ao longo do curso, o curso inteiro, e vocês vão fazer ações. Então, tudo que a gente está vendo aqui nas disciplinas ditas teóricas, né, a gente vai aplicar nesse projeto social. Então, a gente tem um grupo de ONGs, que a gente já tem, né, que são, cada uma está relacionada a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, um ODS da ONU, e aí o aluno vai escolher qual ONG que já existe, né, ele se identifica mais, qual assunto, qual tema ele se identifica mais, e ele vai desenvolver um projeto social aplicado, né? Então, ele vai fazer uma intervenção ali naquela ONG, não é apenas um projeto no papel, né? Ele vai, de fato, construir uma intervenção com indicadores, né? com mensuração, com avaliação, com relatório. Ele vai aprender a como que ele chega, né, nessa ONG, como é que ele faz esse projeto, como é que ele levanta, qual é a necessidade mais importante para aquela ONG, como é que ele sabe o que ele vai poder atender, né? Vai ser um trabalho feito em grupo, e esse trabalho vai ter a mentoria de alunos, ex-alunos aqui dos nossos mestrados, doutorados, nossos programas estrito sensu, vão dar mentoria para esses projetos aí. E também tem os professores, é uma disciplina, né? É uma disciplina, só que não é uma disciplina com aula tradicional, né? É uma disciplina mão na massa. Você vai lá na ONG, você tem reunião, você volta, você tem um modelo para fazer o projeto, você aprende a fazer o projeto, então tem a metodologia do projeto, tem a metodologia para você descobrir que causa você mais se identifica, né? Vai ser feito em grupo, só que em vez da gente reunir as pessoas eu gostei dessa pessoa aqui, achei legal e quero fazer o trabalho com ela, a gente vai reunir as pessoas pela causa, né? Então, que causa me mobiliza? A causa de educação infantil me mobiliza. Então, outras pessoas podem se mobilizar com essa causa, e aí a gente vai fazer os grupos pela causa, né? E não por afinidade, né, pessoal. Tem uma outra trilha, então isso ao longo do curso inteiro, no final, né, você vai apresentar o trabalho, né, e vai terminar como se fosse uma disciplina, mas é uma trilha que dura o curso inteiro. Tem uma outra trilha, que é a de comunicação não violenta, que para a gente é uma trilha de autoconhecimento, para a gente entender aí na prática, né, os nossos vieses, porque a gente vai chegar lá no projeto social e a gente vai tentar uma abordagem, talvez que o projeto aconteça alguma coisa, pode ser que você tenha alguns entendimentos, não seja tão bem recebido assim, e aí você vai poder voltar, por que será, né? Entender seus sentimentos. Em geral, a gente fala que tem uma separação aí, né, entre os sentimentos, e empresa é um lugar da razão, né? Então a gente vai trabalhar
emoção e razão, e a gente vai entender, né, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos preconceitos, como é que a gente se sente em relação àquilo, porque muitas vezes a gente não faz alguma coisa, a gente até sabe, teoricamente, como fazer aquilo, mas a gente não faz porque a gente tem questões aí emocionais, né, gatilhos, dificuldades para a gente fazer. Então a gente vai se conhecer, né? Conhecer, buscar conhecer, ter uma comunicação empática, desenvolver a empatia das pessoas com que a gente está se relacionando, e a gente vai ter o apoio do curso, dessa trilha do curso, para a gente ir desenvolvendo esse olhar empático, porque não é uma coisa que você aprenda teoricamente, né? A gente faz muitos cursos e a gente pode entrar no curso e entender, como é que faz empatia, como é que você tem uma escuta empática. Maravilha, você teoricamente aprendeu, mas não tem como você aprender ter um olhar empático, ter uma escuta empática se você não vivenciar isso, não praticar isso, né? E tem uma outra trilha, que é a trilha de networking, né? Primeiro, relacionamento entre a turma, né? Porque a gente está fazendo um MBA também para se relacionar, para conhecer pessoas, para aumentar a nossa empregabilidade, para cuidar da nossa carreira. E a gente precisa aprender a fazer networking também, né? Às vezes a gente parte do princípio que todo mundo sabe se relacionar, e eu considero particularmente se relacionar a coisa mais difícil que existe para fazer no mundo inteiro, é cultivar relações, é ter boas relações. Então, a gente vai aprender a fazer relacionamento, a gente vai aprender a construir a nossa rede de relacionamento, inicialmente com a turma e com todo esse ecossistema aí de ONGs, de professores, de mentores que habitam, né, e que transitam dentro do curso. E aí a gente tem uma outra vertente, que é usar esse networking também para a gente conseguir vender e viabilizar nossos projetos sociais, né? Assim, se há uma área que a rede de relacionamento conta mais ainda, né, do que as outras, é a área social, porque a gente precisa entender como furar, às vezes, o caminho tradicional, né? Se a gente for tentar vender os nossos projetos sociais via seguir lá o roteiro que está pré-estabelecido, dificilmente a gente consegue bons resultados, a gente demora muito para conseguir. Então, a gente vai furando esses circuitos aí, esses caminhos, e a gente vai tendo mais resultado. Então, esse módulo hands-on, essas 3 trilhas caminham ao longo de todo o curso, né? Do começo ao fim do curso. E aí a gente separou aqui alguns benefícios que a gente considera assim diferenciais do curso, que outros cursos não têm, e que a gente tem esse diferencial aí. A gente tem essa metodologia que é inovadora, né? Vocês podem pesquisar aí, não é trivial a gente ter esse desenvolvimento comportamental e técnico junto, que eu considero essencial, né? Porque você aprende realmente a fazer, e não você ver como é que se faz, né? Você vai fazer, né? E não tem como trabalhar com social também se a gente não se modificar, né? A gente não modifica os ambientes onde a gente está se a gente também não se modificar junto, né? Então, é um processo de modificação nosso, né? A gente vai desenvolver aí soft skills, né? Essas habilidades comportamentais nessas 3 trilhas. A gente vai ver criatividade, resiliência, empatia, autoconhecimento, habilidade para se relacionar e outras habilidades comportamentais que são pré-requisitos aí necessários para a gente trabalhar com diversidade e impacto social. A gente tem esse projeto de impacto, em que você vai desenvolver um projeto, vai ter indicadores, você vai fazer uma intervenção numa realidade de uma instituição social. Então, você vai, de fato, aprender, teoricamente, conceitualmente, e você vai aplicar na prática para ver como é que funciona, né? Tem essa mentoria, então é mais um momento de possibilidades de criação de networking. Você vai ter pessoas que conhecem aquele assunto, que conhecem outras pessoas para te apresentar. Então, é mais uma forma de você aumentar a sua rede de relacionamento e causar impacto naquela comunidade ali que você está trabalhando, né? Tem a comunicação não violenta, então a gente olha na comunicação não violenta 3 dimensões, que é intrapessoal, do eu
comigo mesmo, eu com a minha visão, né? Eu com as questões que eu fui aprendendo, e aí agora eu vou rever se é assim mesmo, né? O papel de um professor é assim, o papel de um pai, o papel de uma mãe, né? Um papel de um gestor. Então, eu tenho possibilidade aí de rever esses papéis que a gente vê, né, na televisão, a gente vê na nossa família, a gente vê nas empresas, a gente vê na escola. Então, a gente vai criando uma imagem sobre como é ser profissional, o que deve ser, o que eu devo fazer, que não necessariamente é válida para mim, né? Pode, para mim, não funcionar. Então, eu vou falar aqui desse relacionamento, dessa dimensão interpessoal, eu com outras pessoas, e essa dimensão sistêmica das relações, né? Então, principalmente de relações de desigualdade, de assimetria de poder, né? Por que que sempre essas pessoas têm que ficar nesse lugar? Por que que sempre tem que ser dessa forma? Será que não pode ser de formas diferentes, né? E a gente repensar esses sistemas e essa maneira da gente perpetuar a desigualdade, né? Então, a gente vai viver ao longo do curso uma experiência de comunicação não violenta. A gente está falando aqui também que a gente vai deixar um legado, né? Porque esses projetos sociais eles vão compor um legado da turma, né? Então a turma vai ter ali um portfólio de projetos sociais que estão vinculados a um ODS da ONU, né? E tem essa possibilidade de fazer network, de construir redes de relacionamento ao longo do curso. E as aulas sendo online, elas e ao vivo, né, elas permitem essa mobilidade, que você esteja em lugares diferentes, e ela sendo ao vivo, que você construa e aprenda, tire dúvidas com o professor. Então, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil até do mundo, né? Desde que eu consiga acompanhar as aulas e eu consigo fazer essas trocas, até regionais, né? Porque normalmente quando a gente tem uma pós-graduação que é presencial, a gente fica muito dentro daquele ambiente que a gente está, né? Então, se eu moro aqui, a PUC é no Rio, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu vivo aquela realidade do Rio de Janeiro, né? Eu estava comentando aqui que eu fui semana passada para São Paulo, fiquei quase 5 dias em São Paulo, e comecei a perceber várias coisas que, mesmo a gente estando tão perto, é muito diferente aqui do Rio, né? Quando você vai. E fora esse centramento também, Rio-São Paulo, né? Às vezes a gente, a mídia, os meios de comunicação, eles falam muito sobre a realidade de Rio-São Paulo como se fosse a realidade do Brasil. E não é, né? A realidade do norte, do nordeste, do sul, são muito diferentes. Então a gente tem possibilidade de rever, inclusive, esses conceitos que a gente tem muito regionais, né? De que o Brasil inteiro é assim. Não é, geralmente não é, né? Então, eu trouxe aqui, tem o QR Code do curso, né, que eu já tinha posto lá no início, tem o QR Code aqui meu do LinkedIn, então vocês podem adicionar, são super bem-vindos para a gente conversar e bater um papo, né? Eu não coloquei aqui na apresentação, vou parar aqui de compartilhar e vou falar, né? O curso, ele custa R$ 28.800 e ele está com uma campanha de lançamento, essa é a nossa primeira turma, e ele até dia 15 de dezembro, ele está com um desconto de 20% para todo mundo. Depois ele tem faixas de desconto